Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Essa é a primeira leitura. Se você quiser manter a Bíblia aberta, não tem problema, nós vamos ler mais em Juízes, mas eu vou começar a pregação. Então, por favor, feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito traga a mensagem dessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sou apenas um homem e não tenho todo o conhecimento, e a Bíblia fala que só o Espírito conhece as coisas de Deus. Espírito Santo, eu te peço agora que venha sobre nós e que venha trazer aquilo que vem do alto, vem de Deus para os nossos corações. Eu não quero falar de coisas terrenas, não quero falar de mim, mas eu quero que o meu coração, o coração dessa igreja seja preenchido pelo teu poder e que nós sejamos cheios de fé e saibamos, ó Pai, que tu é Deus e falou conosco nessa noite, que a igreja seja tocada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso aqui se trata sobre o nascimento de Sansão. Creio que a maioria conhece Sansão. Sansão foi aquele homem muito forte, conhecido por ter um poder sobrenatural da sua força. E Sansão, desde o ventre da mãe, era nazireu. Eu vou ler um pouquinho sobre o que é o nazireu, bem rápido, e um pouco sobre o nascimento, para que você entenda a cronologia da coisa. Nazireu, para os judeus naquela época, era alguém separado, consagrado a Deus. Existiam dois tipos: aquele que fazia o voto depois de adulto, homem ou mulher, e aquele que já nascia como nação nasceu. Ele já nasceu separado. Então alguém que era separado a Deus tinha esses mandamentos: ele não podia tocar em cadáver, ele não podia comer alimento impuro, ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo. Ele tinha que realmente ter uma vida debaixo dos preceitos de Deus. Bom, Sansão cresceu, e o chamado de Sansão em Israel era enorme. Sansão era o homem chamado para libertar Israel dos filisteus. Então Sansão, ele era o líder de Israel, e foi juiz sobre Israel durante 20 anos. Ele julgou Israel durante 20 anos. Só que Sansão, como todo homem, teve falhas, e não conseguiu prosseguir muito bem, 100% naquilo que Deus tinha proposto, que era ser um nazireu. Sansão, vamos dizer assim, ele era meio garanhão, e ele não se segurava muito nas suas vontades. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão, e Sansão era capaz de coisas inacreditáveis. Porém, Sansão não era guiado pelo Espírito Santo. Há uma diferença. Sansão começou a seguir as suas próprias vontades, e nós vamos ler aqui algo que mostra isso. E não se preocupou com a vontade de Deus. E o nazireu só fazia o que Deus mandava. Ele vivia debaixo da vontade de Deus. Mas Sansão não era assim. Não precisa abrir sua Bíblia, vou ler rápido, são só 4 versículos, 3 aliás. Sansão, Juízes 14, primeiro versículo, diz assim: desceu Sansão a Tina, vendo em ti uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque esta só me agrada. Então aqui você já tem um sinal de que Sansão não estava nem um pouco preocupado se aquilo agradava a Deus. Porque os pais falaram não, ele não ligou. Ele diz assim: aos meus olhos agrada. Irmão, entende que os seus olhos e os meus olhos, há muitas coisas que nos agradam que não agradam a Deus. Muitas coisas que nós olhamos nos dá vontade, mas não pertence à vontade de Deus. E entende que se você for pelos seus olhos, você vai se distanciar de Deus. Deus fala assim: cuidado, o coração do homem é enganoso. Aí eu conheço muita gente, inclusive eu, que falava assim:
Eu senti no meu coração. Aí você tomava aquele ar e falava, eu vou fazer com tudo, porque aí meu coração, aquelas novelas te ensinam, né? Segue o seu coração. Segue, irmão, que você vai ver o que vai acontecer com você. E a gente vai ver o que aconteceu com Sansão. Sansão seguiu o coração dele. Imagina, Sansão era o cara mais forte daquela época. Ninguém pegava o cara. Você já imaginou como ele se achava? Né, irmão? E você imagina as mulheres que pensavam quando Sansão passava. Né? O cara era enorme. Mas o interessante que eu quero trazer para você, para mim hoje, é que assim como Sansão, temos cometido os mesmos erros. E assim como naquela época, Deus quer que eu e você sejamos separados para Ele. E entenda que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E no momento que você se separar a Ele e se subordinar, irmão, com certeza, a sua e a minha vida vai ser totalmente diferente. Porque no caminho de Deus não há tropeços, não há percalços. No caminho de Deus não há ciladas armadas para você. Mas no seu, que você acha que é seu, porque o mundo jaz do maligno, vai ter muitas coisas para te derrubar. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, Sansão já não se importava mais com o que diziam para ele, não importava se era o pai, se era a mãe. Outro exemplo, eu disse que o nazireu não podia comer nada impuro. Em sua caminhada, uma vez, saiu da mata um leão, algumas passagens dizem um filho de um leão, e veio para cima de Sansão. O Espírito Santo se apossou dele e com uma das mãos ele partiu o leão ao meio. E deixou o leão na mata. E seguiu o caminho. No outro dia, Sansão voltou pelo mesmo caminho e achou o cadáver do leão. E no meio do cadáver do leão tinha um favo de mel. Pelos mandamentos, Sansão devia passar de reto e nem tocar. Sansão foi, enfiou a mão no cadáver, pegou o mel, comeu e ainda levou e deu para o pai e para a mãe. E não contou o que tinha feito. Irmão, por que ele não contou o que ele tinha feito? Porque ele sabia que estava errado. Mas ele não ligou, comeu, não contou nada. Entenda, aquele mel estava gostoso, não estava ruim. Ele comeu e ainda deu para os pais. Eu quero fazer uma reflexão com você. Há coisas que você faz que te dão prazer, mas não são corretas. E essas coisas vão acabar te afastando de Deus, ainda que você pense que não. Irmão, cuidado com historinha assim. Deus é bom, amanhã eu peço perdão. Tinha uns amigos meus que tudo quis fazer de errado e falavam para mim assim, faz também, cara, outra, você é da igreja, daí amanhã você ora, fala, perdão, Deus, e está tudo pronto. É fácil assim, né? Não é, irmão. Mas Sansão já estava perdido em muitas das coisas que ele fez. Aí você vai saber da historinha dele lá, que ele encontrou Dalila, né? Dalila, o significado do nome de Dalila era fraco. Então Dalila era o oposto de Sansão. E Sansão, para os judeus, o nome dele significava consol. Significava força, poder. O que eu quero te dizer é que Deus, assim como Sansão nasceu, quando você nasceu, Deus te escolheu. Deus olhou para você, olhou para mim e falou assim, eu quero que você viva como um príncipe nessa terra. Porque você vem de um reino celestial. Nós não pertencemos aqui. Sansão vinha de um reino celestial. Sansão era para liderar Israel à libertação. Sansão era para ser tudo de bom. Mas Sansão se afastou e não quis perguntar a vontade de Deus. Eu vou ler para você a última leitura. Fica em Juízes 16, capítulo 28. Bem resumidamente. Sansão tinha sido capturado. Porque de tanto Dalila chorar ao ouvido dele, ele não conseguiu, uma angústia tomou ele contou o seu segredo. Que a força dele vinha do seu cabelo, porque jamais tinha cortado o cabelo. Dalila contou aos príncipes dos filisteus que cortaram o cabelo dele quando dormia, o capturaram e vazaram seus olhos, deixaram seu cego e o levaram. E diz que nos palácios, ali no templo do rei do deus Dagon, um deus pagão dos filisteus, chamaram Sansão para que divertisse a todos eles. E então Sansão foi levado ali como se fosse de repente o anfiteatro deles, para que eles pudessem olhar para Sansão. E tinha um homem carregando Sansão, ele pede para que esse homem se afaste, que ele vai se segurar nas pilastras. Ele já estava imaginando o que ele ia fazer. Ele coloca uma mão em um pilar e a outra em outro. E no versículo 28 diz que Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus. Continuando, ele disse, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio,
em que se sustentava a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que ela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que ele que tinha matado em sua vida. Então seus irmãos desceram, e todos a casa de seu pai, pegaram Sansão e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel há 20 anos. Ótimo. Cheguei na parte final. Vamos acabar no horário. Bom, aqui mais um relato de como Deus é bom. Depois de tudo que Sansão tinha feito, ele estava pagando pelos seus próprios erros, mas ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Ele pediu um pedido a Deus e Deus fez. Deus deu a força que ele necessitava pela última vez como ele havia pedido. Mas o que eu quero te trazer aqui é que eu tenho ouvido falar desde a minha infância, e não muda, né? Assim, até o último fôlego eu tenho como me arrepender. E aí o cara acumula tudo o que ele quiser fazer, porque ele acha que no último instante ele vai falar com Deus e vai conseguir se arrepender. Irmão, amém, claro. Enquanto houver fôlego, há salvação. Glória a Deus. Mas o que eu vim te dizer agora não é sobre a sua morte, é sobre a sua vida. A palavra de Jesus é vida e vida em abundância. E ainda que Satanás venha roubá-la, não tem como. Deus tem muito mais a dar do que o diabo a roubar. Glória a Deus. E entenda que Sansão foi triste para Deus, porque não era esse o sonho de Deus para ele. E o sonho de Deus para mim, o sonho de Deus para você, talvez não seja o que eu e você estamos vivendo. Talvez você já parou para pensar nisso? Talvez eu e você não tivemos tempo de pensar e falar com Deus: Senhor, o que eu estou fazendo é aquilo o que o Senhor sonhou para mim? Há coisas na vida que são tão boas para você que te prendem sem você perceber. Irmão, o diabo não te coloca numa cadeia, numa cela horrível, com uma cama horrível, sem alimento e nada. Não, o diabo te deixa num hotel 5 estrelas, para você não perceber o que está acontecendo. Porque o que Sansão fazia era bom para ele. Ele tinha as mulheres que ele queria, ele bebia com os homens, ele brincava, ele tirava sarro da força dele. Ele fazia o que ele queria, e era bom. Até que as consequências o pegaram ainda dormindo. Irmão, talvez eu e você estamos dormindo porque está acontecendo. A crise, mais uma vez falando dela, não é o que vai determinar a sua e a minha vitória. O que vai determinar a sua e a minha vitória é ouvir o que Deus tem para você hoje e começar a caminhar onde Ele quer que você esteja. Bom, porque se você estiver fazendo o que Ele manda, qualquer pepino que der é com Ele que tem que ser resolvido, não é assim? Se você está numa empresa, o seu chefe chega para você, vamos supor que você, sei lá, vende carro como eu vendi. Aí vem o seu chefe e fala assim para você: pega esse carro e leva lá para o fundo porque eu não quero mais ele na frente de exposição. Aí você leva. Aí chega um bonitão lá e fala assim: o que você fez? Começa a gritar com você e fala assim: não, mas foi o meu gerente que mandou, foi o meu chefe. O que vai acontecer? Ele vai falar com o seu chefe. Irmão, assim é com Deus. Se você estiver no caminho de Deus que Ele te ordenou, a hora que o diabo vir para te bater, diz: não, mas eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Se você tem algo para resolver, é com o meu Deus. Irmão, aí a Bíblia diz que o mal fugirá de vós. Glória a Deus. O segredo está em obedecer. Por que eu trouxe Sansão? Sansão era para ser um príncipe e morreu como nada, porque não o obedeceu. E a glória dessa terra é passageira. Sansão teve a glória dessa terra, mas morreu como nada. Irmão, quando você nasceu, não é importante, o importante é a hora da sua morte. Como é que você quer que as pessoas dessa terra conheçam você? Você sabe que eu gosto de um lutador que chama Ronaldo Jacaré, talvez vocês conheçam. E um dia eu vi na entrevista dele, o entrevistador falou assim: como é que você quer ser reconhecido quando você morrer? Eu esperei 1000 respostas, menos a que ele deu. Ele falou: eu quero ser conhecido como uma pessoa de Cristo. Glória a Deus. Irmão, ele podia falar: eu quero ser o maior campeão do UFC, eu quero ser o maior lutador peso por peso. Ele falou: eu quero ser conhecido como uma pessoa de Cristo. Como é que você quer ser reconhecido? Porque talvez o reconhecimento que você espera não é o que Deus tem para você.
E deste mundo a gente não leva nada a não ser amarguras, irmão. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas graças a Deus, como Deus ouviu a última oração de Sansão, eu creio que Sansão recebeu a salvação. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Mas irmão, não fique como Sansão, não fique cego. Não vire prisioneiro dos outros. Você tem um Deus que te chama, mas é para ser livre. E você está querendo ser escravo do mundo, querendo ser escravo de Satanás. Quer dor maior para Deus? Imagina Deus Todo-Poderoso te chamando para ser alguém livre, alguém que prova do amor dele, de toda a sua provisão, você dizendo assim para ele: não, prefiro ser escravo desse mundo. Bom, todo mundo sofre, eu sofro, todas as pessoas vão sofrer, mas o sofrimento tem um fim, e a alegria do Senhor vem para nossas vidas, e muito mais, a alegria dele é eterna. Ele te chamou para viver para sempre. Satanás vai ser aniquilado uma hora, você não. Você é filho de Deus. Eu gosto de pregar com exemplos que eu acho que é mais fácil fixar. Por favor, nessa noite, eu quero que você se lembre de Sansão, como alguém que foi chamado por Deus e por não ouvir a Deus, sofreu muito, mas ainda assim se arrependeu. Pegue a outra via, não escolha sofrer, escolha obedecer. As pessoas sofrem hoje porque não querem obedecer. Vou dar um exemplo mais bobo ainda, eu gosto de falar de pai e filho. Quando seu pai fala assim para você: eu não quero que você mexa aqui, se você mexer aqui você vai apanhar. É quase como se ele falasse assim: mexa aí. Aí ele sai, vai trabalhar, fazer o que for, você mexe. E é engraçado que você mexe e não fica igual, quebra, dá algum problema. Aí ele vem, você apanha. Você foi avisado. Mas você achou que não. E ainda fica com raiva do pai, né? Acredito que meu pai me bateu, quando eu for grande. Irmão, para de ser uma criança birrenta e mimada. Deus está falando para você: faz assim, seja inteligente. É igual matemática, tem equação. Se você não fizer aquela equação, vai dar errado. Deus está falando: faça assim. Cumpra o que Deus quer na sua vida. Procure saber o que Ele tem para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai subir aqui também para testemunhar o grande amor e o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade me dada de trazer a tua mensagem. Em nome de Jesus, eu espero que essa mensagem em meu coração, o coração deles, faça efeito. Que nós possamos estar nos teus caminhos, buscando a tua direção. Que possamos esquecer das maldades desse mundo. Que possamos viver debaixo do teu amor. Deus, eu sei que muitos aqui precisam de um milagre. Vem com o teu poder. Senhor, traz a tua bênção. Faz o teu milagre na vida dessas pessoas. Prova que o Senhor é Deus, é vivo e nos ouve. Senhor, que Satanás seja repreendido, que ele não venha roubar nosso entendimento, e que a partir desta noite a tua igreja caminhe no teu caminho e vá bem, até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Glória a Deus.